Larga esse vício da pornografia. Quantas vezes alguém que tem vício do álcool, da droga, do crack, da heroína, da cocaína, da bebida, da pornografia, qualquer vício, quantas vezes ele já foi alertado? 1 milhão, 2 milhões? A mãe fala todo dia para ele, larga isso, larga isso. Isso nunca converte ninguém. Espiritualmente falando, a única conversão é quando Deus toca no seu coração. O resto é conversa. Te alerta, mas não te converte. A única conversão verdadeira, o bendito vai largar o crack, vai largar a pornografia, vai largar a mentira, vai largar a fofoca, vai largar o álcool o dia que Deus tocar no coração dele. O dia que Deus tocar, aí não precisa de muita conversa. Para ser honesto, não vai precisar falar nada. De repente, ele muda. Você conhece alguém que isso já aconteceu? Que todo mundo tinha falado? Que todo mundo já tinha alertado? Oh, larga esse vício, vai te destruir. Falou há 10 anos. E teve um dia que a pessoa deu basta. Você conhece alguém assim? Escreva nos comentários se você... Eu conheço vários. Escreva lá se você conhece. Eu conheço. Alguém que Deus tocou no coração. Então, Paulo tinha conversado com muita gente. Não pense que muitos cristãos não vieram falar com ele, conversar, explicar. O cristianismo não é isso que ele está pensando. O cristianismo é de amor, é de esperança. Jesus é a consolação dos que sofrem, a luz dos nossos dias, o norte, o farol, no destino infinito da nossa existência eterna. Ele tinha ouvido essa conversa 500 vezes. Mas Deus não tinha tocado no coração dele ainda. Conversão, a instrução vem pelo falar. Ele tinha ouvido. Mas a conversão vem pela presença de Deus em nós. Estou dizendo espiritualmente falando. Então, ele, depois da conversão, torna-se outra pessoa. E você e eu somos cristãos aqui no Ocidente, graças a ele e a Pedro, que saíram do Oriente, lembram onde eles estavam, longe daqui, e vieram para o Ocidente, no caso para a Europa, para pregar o reino de Deus. E graças a isso nós somos cristãos, senão o cristianismo seria uma doutrina como alguma doutrina oriental, que ficou mais no Oriente, chegou aqui bem depois. Mas não com esse número de adeptos. Então, você está vendo como não pode julgar ninguém? Você não pode julgar ninguém. Já pensou se fosse julgar Saulo? Ele nunca teria virado Paulo. Mas Jesus, que é um grande especialista em mudança de vida, eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Ele, que é um especialista em mudanças de vida, escolheu aquele que para o mundo não tinha nenhuma chance e lhe tornou melhor. Agora, ele se converteu. Paulo fez a parte dele. Fez o quê? Se dedicou. Ele sabia que era o último dos convertidos. Jesus já tinha partido, inclusive. Jesus converteu Paulo depois da morte de próprio Jesus. Jesus não estava na terra quando converteu Paulo. Então, ele era o último dos discípulos, nem discípulo era. Ele tinha uma fama muito ruim entre os cristãos. Você imagina que onde ele chegava, todo mundo saía correndo. Por quê? Porque sabia que onde ele chegou, chegou a morte. Muitos discípulos de Jesus, muitos dos 11, dos 12, porque já tinha Matias, muitos dos 12 desconfiavam demais dele, achando que era truque. Isso é truque de Paulo. Paulo está fazendo de bonzinho, que é para sondar como é. Depois ele vai mostrar quem ele é mesmo, vem com soldados, prende todo mundo, ele sabe o endereço de tudo. Ele não estava sendo testado. Então ele recebeu dúvidas. E o que ele fez? Perseverou. Ele continuou treinando, só que aí não bola. Ele começou a treinar no Evangelho. E o Evangelho mandava amar, e ele amou. Mandava perdoar, ele perdoou. Mandava curar os doentes, ele curava. Mandava alimentar os leprosos, ele mandava, ele fazia. Mandava ir pregar, ele pregava. Então veja que... Por que eu estou citando Paulo? Por sua causa. Talvez você, como eu, seja um grande pecador. Cada um sabe os pecados que traz no coração. Cada um de nós sabe as dores que carrega. E quando nós falamos pecado, entenda bem, fofoca é pecado, preguiça é pecado, displicência é pecado, trazer contenda entre os irmãos, isso biblicamente é pecado. Tem gente que traz confusão entre as pessoas.
Não tem aquele almoço de domingo por causa de 20 parentes? Um perturbado, ele destrói o almoço dos 20, traz contenda entre os irmãos. É pecado. Pecado não é só a prática ilícita do sexo. Eu quero que você entenda que é algo maior do que isso. Quem odeia os outros, vive em ódio, vive em vingança, passando a rasteira. Você acha que isso não é pecado? Então, quanto mais pecador... Eu sei que o que eu vou falar aqui vai parecer estranho para você. Você vai ter que ter maturidade espiritual para entender. Quanto mais pecador você for, no dia da sua conversão, mais forte você virá. Porque você sabe de onde Deus te tirou. E você não quer voltar mais. Por isso, pecadores pequenos são também trabalhadores pequenos nos trabalhos do Senhor. Os grandes pecadores são os que mais trabalharam. Se você pegar na Igreja Católica, nós temos Santo Agostinho, que tinha uma vida devassa. Se nós pegarmos de todos, o maior pecador, com absoluta certeza, era o apóstolo Paulo, e foi o que mais trabalhou. Por quê? Porque ele sabia do poder de Deus. Se Deus me tirou daquilo e colocou aqui, ele é muito poderoso. E aí fica aquela dívida de gratidão com Deus. É uma dívida de gratidão. Por que você acha que eu estou segunda-feira de carnaval? Eu não pulo carnaval, mas tem o feriado. Eu deixei minha família e estou aqui pregando para você, porque eu sei de onde eu saí. Porque eu sei o que Deus fez por mim, faz por mim, o que Deus já me livrou. E eu tenho um dever moral de servi-lo. Eu tenho um dever moral de gratidão por ele de estar aqui. O certo seria eu fazer 10 lives hoje para você. Começasse meio-dia e terminasse meia-noite. Pelo que eu devo. Então, quanto mais a gente deve, e Deus nos tira daquela situação e nos dá determinadas coisas, mais gratos nós somos. Por isso é que nós não devemos julgar ninguém nunca. Quando você vê alguém caído, quando você vê alguém que é fofoqueiro, quando você vê que alguém só usa a palavra para o mal, muitas vezes você não sabe o destino daquele fulano. Ele pode se tornar o maior pregador do país. E era um fofoqueiro que falava de todo mundo. O poder de Deus é muito grandioso, é muito forte, transforma vidas. E esse poder se manifesta não por ouvir os outros vão te ajudar, te instruir, mas a conversão vem somente pela presença de Deus na sua vida. E é essa que nós vamos buscar agora através da nossa oração. É momento de falar com Deus.